A graça e a paz do Senhor, joias de Cristo. Quero dizer para vocês que eu me identifico muito com o personagem bíblico de nome de Josué. Josué, que ali foi sucessor de Moisés, que tornou-se ali um grande líder de Israel. E eu quero dizer para vocês que eu me sinto parecido com algumas características dele, pelo fato dele ser um grande líder, dele ser um homem de coragem, dele ser um homem de muita fé, um homem muito ali obediente. Diz a palavra do Senhor que Moisés, quando escolheu Josué, viu ali as características de um excelente liderado, de alguém que obedecia, de alguém que se dedicava no mandamento de Deus. E aí quando Moisés chega o tempo dele, Deus ele já tinha preparado Josué para ser o sucessor de Moisés. Então Josué foi um grande líder. Josué tornou-se ali o grande líder de Israel, aquele que conduziu o povo à terra prometida, aquele que venceu muitas guerras, muitas nações foram vencidas por intermédio de Josué. Claro que nós sabemos que a força não estava nele, a força não estava no próprio Josué, mas estava em Deus. Então a gente observa que esse homem, ele vence, as nações, vence os inimigos que estavam na frente ali do exército de Israel por causa da sua fé. Então nós observamos nele 3 características. E a primeira característica é de um grande líder. Ele tornou-se o grande líder de Israel, o sucessor. A segunda característica é esse homem era um homem de coragem. Quando ele recebe de Deus a responsabilidade de conduzir o povo de Israel diante de toda aquela situação, ele poderia tremer na base, ficar com medo, não querer ir em frente, mas a palavra do Senhor diz que ele se levantou, ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu em direção à vitória. Então esse homem, a segunda característica dele é que ele foi um homem de coragem. E a terceira característica que a gente pode ver nele é que ele foi um homem de fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então observamos a fé desse homem. Nós observamos que Josué foi um grande homem de fé. E nós sabemos, meus queridos, que tem que ter fé. Os inimigos eram numerosos diante do povo de Israel. Mas a fé desse homem, a certeza que ele tinha, Deus tinha dito a ele que daria os seus inimigos em suas mãos. E ele creu nessa palavra. Ele teve fé. Por isso que ele foi vitorioso. Então, esse personagem, ele traz uma grande identificação na minha vida. Porque a gente que está na frente da obra de Deus, a gente tem que se espelhar em alguém. E eu me espelho nesse homem que foi um grande homem de Deus. Um grande líder. Um homem de coragem, teve muita coragem para enfrentar tudo aquilo ali que estava diante dele. E um homem de fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas é a certeza daquilo que a gente espera. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês e vocês possam se espelhar em alguém, num homem de Deus, numa mulher de Deus. Sempre Deus vai ter alguém que vai inspirar a vida de cada um de vocês. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.